Naruto sempre foi vendido como uma história simples de ninjas lutando contra vilões, mas quem cresceu assistindo sabe que nunca foi só isso. Desde cedo, o anime deixou pistas de que o verdadeiro conflito não era entre heróis e monstros, mas entre pessoas quebradas tentando sobreviver a um mundo ainda mais quebrado. Akatsuki não surge como um grupo aleatório de vilões estilosos usando capa preta. Ela aparece como um reflexo direto de guerras mal resolvidas, decisões políticas ruins e adultos que passaram problemas para a próxima geração. E é aí que a coisa começa a ficar desconfortável, porque talvez ninguém ali tenha começado realmente como vilão. Pain acredita que a dor pode ensinar o mundo a parar de se destruir. Obito acha que viver numa ilusão é menos cruel do que enfrentar a realidade. Madara simplesmente desiste de confiar em pessoas depois de ver tudo ruir repetidas vezes. Quando você olha rápido, parecem só antagonistas poderosos. Quando olha com calma, parecem consequências inevitáveis. Cada símbolo da Akatsuki, cada discurso e cada vila destruída carrega uma pergunta incômoda que Naruto nunca responde de forma simples. Será que eles estavam errados ou só chegaram a conclusões extremas demais? No fim das contas, talvez o maior inimigo nunca tenha sido um nome específico. Talvez o problema esteja no próprio mundo ninja, que cria órfãos, alimenta guerras e depois se espanta quando alguém resolve quebrar tudo. Akatsuki nasceu do ódio. Ou foi o sistema ninja que a criou? Antes de Naruto virar o ninja mais barulhento da Vila da Folha, o mundo já estava cansado de guerra. As grandes nações ninjas passaram anos se enfrentando, deixando vilas destruídas, acordos frágeis e uma geração inteira crescendo no meio do caos. A paz que veio depois nunca foi completa. Foi só um intervalo desconfortável entre conflitos maiores. Nesse cenário quebrado, a Akatsuki não surge como uma ideia maluca de vilões entediados, mas como uma resposta extrema a um sistema que falhou várias vezes. Cada membro carrega perdas, traumas e decisões moldadas por esse mundo torto. Entender a Akatsuki é entender que nada ali começa com maldade pura, começa com sobrevivência. A história da Akatsuki começa longe das grandes vilas famosas e bem no meio do sofrimento esquecido. A Vila da Chuva sempre foi um campo de batalha improvisado, usada por nações maiores como corredor de guerra e depois abandonada sem explicação. É nesse cenário que Yahiko, Konan e Nagato crescem sem escolha, sem proteção e sem futuro garantido. Eles não sonham em dominar o mundo, sonham em sobreviver ao próximo dia. A guerra não é um evento isolado para eles, é rotina. Quando você nasce cercado por cadáveres e promessas quebradas, a ideia de paz deixa de ser abstrata e vira necessidade. Yahiko surge como o coração do grupo, o cara que ainda acredita que palavras podem mudar o mundo. Ele fala de união, de acabar com as guerras e de criar algo melhor do que aquilo que destruíram. Konan observa tudo com cautela, sempre realista, sempre pronta para lidar com a parte feia da realidade. Nagato, por outro lado, já carrega um peso diferente. O Rinnegan não traz apenas poder, traz responsabilidade e dor acumulada. Eles formam a primeira Akatsuki não como organização criminosa, mas como um movimento de resistência num mundo que nunca lhes deu escolhas justas. O problema é que o mundo ninja não costuma recompensar boas intenções. Traições políticas, manipulações externas e decisões covardes transformam aquele sonho frágil em tragédia. A morte de Yahiko não destrói apenas um amigo, destrói a última esperança de que o sistema poderia ser consertado sem força. É nesse momento que Nagato muda. A dor deixa de ser algo a ser evitado e passa a ser uma ferramenta. Se o mundo só aprende com sofrimento, então o sofrimento será o professor. A ideia de paz permanece, mas agora vem acompanhada de punição. Quando Nagato se torna Pain, a Akatsuki deixa de ser um grupo idealista e vira um aviso. Cada discurso sobre dor nasce de experiências reais, não de sadismo gratuito. Ele não se vê como vilão, se vê como alguém disposto a fazer o que ninguém mais teve coragem. A ironia é cruel, porque tudo começa com a vontade sincera de acabar com guerras. No fim, a dor coletiva da Vila da Chuva molda um líder que acredita que a paz só pode existir depois que todos sentirem o mesmo sofrimento. E assim, a Akatsuki começa a se transformar em algo muito maior do que 3 crianças tentando sobreviver. Com o tempo, a Akatsuki deixa de ser apenas o reflexo da dor da Vila da Chuva e passa a atrair pessoas quebradas de todos os cantos do mundo ninja. É nesse ponto que Obito entra na equação, não como alguém que quer paz, mas como alguém que desistiu completamente da realidade. A perda, a manipulação e a sensação de inutilidade transformam ele em mais uma peça perfeita para um sistema que já sabe como reciclar sofrimento. Madara surge como a sombra maior por trás disso tudo, alguém que entendeu cedo demais que confiar em pessoas sempre termina mal. O ideal original de paz ainda existe, mas agora está enterrado sob camadas de rancor herdado. A Akatsuki cresce, mas cresce torta. O mais cruel é perceber que o ciclo nunca muda de verdade. Vilas criam soldados, soldados viram armas, armas quebram e os pedaços viram vilões. Obito acredita que controlar tudo é a única forma de evitar mais dor. Madara acredita que o mundo precisa ser reiniciado à força.
Pain acreditava que o sofrimento uniria as pessoas. Ideias diferentes, mesma raiz. Nesse ponto da história, fica difícil apontar um único culpado, porque o sistema ninja funciona exatamente assim há décadas. Se você tá curtindo essa análise e quer ver mais histórias de anime contadas desse jeito, já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque isso ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo. A Akatsuki então deixa de ser causa e passa a ser consequência em escala máxima. Cada novo membro carrega uma história de perda, rejeição ou manipulação direta das grandes vilas. Ninguém ali acordou um dia pensando em destruir o mundo por diversão. Eles apenas seguiram o caminho que o próprio mundo ninja empurrou. O discurso muda, o líder muda, mas a lógica permanece igual. Sempre existe uma guerra mal resolvida, criando o próximo inimigo. O ciclo se alimenta sozinho. No fim, a maior ironia de Naruto é essa. O sistema que diz proteger a paz é o mesmo que fabrica seus maiores monstros. A Akatsuki apenas escancara algo que sempre esteve ali, funcionando silenciosamente. Quando você troca os nomes, troca as capas e troca os líderes, tudo continua igual. O mundo ninja transforma vítimas em armas e depois finge surpresa quando essas armas se voltam contra ele. E é exatamente por isso que, independentemente de quem esteja no comando, o ciclo do ódio sempre encontra um jeito de continuar. No fim das contas, a Akatsuki nunca foi apenas um grupo de vilões com capa estilosa e discurso dramático. Ela sempre foi o reflexo de um mundo ninja que prefere empurrar seus erros para a próxima geração. Quando você olha com atenção, cada inimigo poderoso nasce de uma promessa de paz mal cumprida. A pergunta que fica não é quem foi o pior vilão, mas quem construiu esse cenário. Naruto deixa claro que o problema não começa na luta final, começa bem antes, nas decisões que ninguém quer assumir. Se esse vídeo te fez enxergar a história por outro ângulo, deixa o like, se inscreve no canal e volta a assistir Naruto com outros olhos.